noite, galera, aqui é Ney do canal NM Futebol e hoje a gente vai atualizar vocês dos acontecimentos dos 4 clubes do Rio. Vamos falar também do mercado da bola e da Copa do Mundo, tá? Vamos começar falando, gente, sobre o Flamengo. O Marinho, atacante, a tendência do futuro do Marinho é que o jogador permaneça na Gávea e tenha mais oportunidades no Carioca, com o treinador que vem aí, que é o Vitor Pereira, que já está certo com o Flamengo. O jogador foi contratado com muita expectativa, mas ainda não rendeu o que se esperava dele. Então ele deve ter mais oportunidades, principalmente no Cariocão. Tuller, zagueiro do Flamengo emprestado ao Vissel Kobe do Japão, será comprado pelo clube japonês, que vai pagar 5 milhões de reais para o Flamengo pelo jogador. PP, ex-Flamengo e atualmente no Cuiabá, será comprado pelo Grêmio por 1,5 milhões de euros, cerca de 7,8 milhões de reais. Vai fazer um contrato com o Grêmio para 3 ou 4 temporadas. Tá? Victor Hugo, meia do Flamengo, está sendo sondado por clubes europeus. A joia da base tem contrato com o Flamengo até 2027. A multa rescisória do Victor Hugo era 100 milhões de euros, cerca de 549,9 milhões de reais. A FIFA paga 10 mil dólares por dia a clubes que cedem jogadores ao Mundial. Com isso, o Flamengo receberá 1,98 milhões de reais por Arrascaeta, que ficou 19 dias servindo ao Uruguai, a seleção uruguaia. Sevilha de Sampaoli entra na briga para contratar Gerson. Esfriou o negócio com o Flamengo e o Olympique, e o Sevilha entrou aí na linha também para brigar pelo Gerson, na compra do Gerson junto ao Olympique. Vamos falar do Fluminense, galera. Felipe Jonathan do Santos, lateral esquerdo, foi alvo do Fluminense também. O Fluminense sondou o jogador. Diniz tem muita admiração pelo atleta. O negócio realmente era complicado, uma vez que o Odair Hellmann, treinador do Santos, queria o jogador para a temporada de 2023. E o Peixe sinalizou com não tem negócio com o Felipe Jonathan no momento. O Fluminense partiu para o plano B, que foi o Gabriel Suazo, do Colo-Colo do Chile, jogador de 25 anos, que também tem passagem pela seleção chilena. É um jogador que joga tanto na lateral como volante. Foi feita a proposta do Fluminense para o jogador e o Flusão agora aguarda o contato do jogador e do seu procurador para saber a resposta sobre a proposta apresentada pelo Fluminense. Tá? Então vamos aguardar aí, gente. É um bom reforço, é um lateral de muita personalidade e vamos aguardar para ver se o Flusão vai conseguir essa contratação. Fluminense sacramenta também a venda de Matheus Martins ao Udinese, da Itália, por 9 milhões de euros, cerca de 49,2 milhões de reais, sendo 6 milhões fixos na hora, 31,2 milhões de reais na hora, e 3 milhões, cerca de 15,6 milhões de reais, por bônus a ser adquirido com o passar dos meses, né? A Udinese está adquirindo 90% do passe do jogador e os outros 10% fica para o Fluminense. Tá? Como eu já havia falado, pessoal, infelizmente, em alguns vídeos atrás, o Fluminense tem mania de entrar nas negociações e ir para o mercado na última hora. Ele espera os outros clubes investir, pegar os melhores jogadores, né, os jogadores de primeira linha, que estão de bobeira, os outros clubes vão lá e pegam. E quando o Fluminense pensa em ir para o mercado, só sobra jogador de segunda linha, jogador que a gente não sabe se vai chegar e vai ser utilizado pelo Fluminense e vai render. Né? É por aí que o Fluminense contrata essas barangas aí, Pineda, Cris Silva, porque quando vai contratar, vai tarde e os melhores jogadores já foram contratados. E é assim que ele está fazendo mais uma vez. Já estamos entrando em dezembro, já quase meados de dezembro, e agora que o Fluminense foi para o mercado. Quer dizer, perdeu o Reinaldo, do São Paulo, que era o primeiro nome pedido pelo Diniz, foi para o Grêmio. Perdeu o Juninho Capixaba, que foi para o Bragantino.
perdeu o Felipe Jonathan, que vai continuar no Santos, e agora entrou o Suazo entrou na mira. Vamos ver a resposta, né? Meio campo até agora também nada, né? Muitos jogadores já foram vendidos, jogadores bons de meio campo, e agora que o Fluminense vai ao mercado. Bom, vamos aguardar para ver o desenrolar dos acontecimentos, né, gente? Quanto à Federação de Futebol do Rio, está tendo um probleminha lá entre Fluminense, Vasco, Botafogo e Federação. A Federação ofereceu 18 milhões para o Flamengo pela transmissão dos jogos na TV aberta e 9 milhões para Fluminense, Vasco e Botafogo, metade do valor. E isso gerou um conflito. Vasco, Fluminense e Botafogo não vão assinar o contrato, o acordo, tá? E ameaçam esvaziar o campeonato colocando time B para jogar, tá? Não vai adiantar o Flamengo ser campeão contra um time de júnior do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. Pelo contrário, vai virar chacota. Tanto o Flamengo quanto a Ferro. Então, são coisas a ser pensadas, né, gente? São coisas a ser pensadas. Eu acho que não adianta você dar uma festa, você pegar metade do bolo para você comer e a outra metade você dividir para os outros participantes. Eu acho que tem que ser tudo igual, né? Os 4 times são grandes, a camisa dos 4 pesa da mesma forma, então os 4 têm que ganhar a mesma fatia do bolo. O Flamengo não pode ganhar a maior parte e os outros dividir o resto, né? Isso não existe, tá bom? Essa é a minha opinião, galera. Vamos falar do Vasco agora? Atual elenco do Vasco, que irá se reapresentar na quinta, 8/12, são os seguintes jogadores: goleiros, Alexander; laterais, Riquelme, Gabriel Dias, Paulo Vitor e Edmar; zagueiros, Anderson Conceição, Ulisses, Miranda e Zé Vitor; volantes, Andrei, Yuri, Zé Gabriel e Galarza; meias, Palácios e Marlon Gomes; atacantes, Figueiredo, Gabriel Peck, Egnaldo, Vinícius Paiva e Eric. Esses são os jogadores que têm contrato com o Vasco, que vão se apresentar para a temporada de 2023. Thiago Rodrigues tem contrato com o Vasco, mas foi procurado por outros clubes e ele quer ser valorizado, tanto pelo Vasco ou por outras equipes, se o Vasco não lhe der o valor merecido. Matheus Barbosa, procurado por outros clubes, não deve continuar no Vasco. Nenê deve renovar por um período curto. O jogador tem 41 anos e o Vasco não quer fazer contrato longo com o Nenê. Deve fazer só para a disputa do Carioca. Alex Teixeira está em conversas com o Vasco para sua renovação e está recebendo propostas, inclusive do Cruzeiro. Quem pode chegar? Júnior Urso, fechado verbalmente, deve assinar essa semana. E Pedro Raul, fechado, deve assinar essa semana com o Vasco também. Vamos falar do Fogão, gente. Botafogo e Crystal Palace ficaram no 0-0 na Inglaterra, em amistoso. Lucas Perry, goleiro do Fogão, foi o destaque, defendeu um pênalti e algumas defesas importantes na partida. Botafogo, sub-20 também, foi campeão da Copa Rio, em cima do Madureira. Então, parabéns aí a galera sub-20 do Botafogo, que foi campeão em cima do Madureira na Copa Rio. O Botafogo fará proposta por Tadeu, goleiro do Goiás, depois de desistir de John, goleiro do Santos, o clube quer arqueiro Esmeraldino para a próxima temporada. Vamos falar do mercado da bola, galera. Vamos lá. Jorginho, meia do Atlético de Goiás, está saindo do clube. Os altos salários do jogador fizeram com que o clube deixasse o Jorginho livre no mercado, tá? Léo Santos, zagueiro do Corinthians, está indo para a Ferroviária de São Paulo. Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, interessa ao Cruzeiro. Corinthians quer a venda do jogador e o Cruzeiro ia tentar um empréstimo. Bissoli, centroavante do Atlético Paranaense, que estava emprestado ao Avaí, interessa ao Botafogo e o Fogão deve fazer proposta pelo jogador. PP, do Cuiabá, meio-campo, ex-Flamengo, e que jogou pelo Cuiabá, foi vendido ao Grêmio e vai jogar pelo Grêmio por 3 ou 4 temporadas. Wesley, atacante do Palmeiras, pode pintar no Bahia ou Vasco da Gama. O contato está sendo feito e uma das duas equipes deve fechar com o Wesley, tá?
Vamos falar da Copa do Mundo, galera? Hoje a gente teve o início das oitavas de final. Holanda 3, Estados Unidos 1. Holanda passou. Argentina 2, Austrália 1. Próximo confronto das quartas de final, Holanda e Argentina. Amanhã a gente vai ter França e Polônia e Inglaterra e Senegal, tá? Esse vai ser os outros dois confrontos de amanhã para definir mais um jogo das quartas de final. Notícias do Brasil. Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados por contusão. Então os dois jogadores vão voltar ao Brasil cortados, lesionados e não vão se recuperar a tempo de jogar pela Copa do Mundo. Uma pena, né, gente? Pessoal, peço a todos que assistiram o vídeo, que gostam do canal, que se inscrevam, é importante, vocês não pagam nada, é só clicar em inscrever-se e clicar também deixando um like caso você goste do vídeo. É um ótimo sinal para o canal, o like de vocês, ajuda bastante. Então peço a todos a ajuda para a gente crescer cada vez mais no canal. É um canal que fala dos 4 do Rio, deixando vocês todo dia atualizados com as notícias dos times do Rio, do Brasil e do mundo, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite para todos.